divulgadas hoje as primeiras imagens já capturadas de um buraco negro. Mas antes de ter medo, a gente vai trazer aqui alguém para ajudar a entender o que é esse buraco negro e por que as imagens já estão sendo consideradas um marco da física. A gente vai conversar com o Schwarza, que é divulgador científico e apresentador do canal Poligonautas. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu já pergunto, por que tanto barulho para essas imagens? Qual a importância para a nossa história, para a história da humanidade, essas imagens de um buraco negro? Bom, primeiramente, boa noite para a Tainá e para o Gustavo, né? Boa noite. E boa noite também para os telespectadores aqui do Link News. E essa imagem ela tem essa importância toda porque é a primeira vez que conseguimos fotografar um objeto extremo como esse, um buraco negro. E também essa imagem é importante porque é um divisor de águas na ciência. Ela confirma mais uma vez as teorias de Albert Einstein, né, juntamente com a relatividade geral, porque o buraco negro é um objeto que foi previsto pelas equações da relatividade geral. Então, é um marco enorme, né? Mais uma confirmação de que Albert Einstein estava certo aí nas suas teorias. Em 2016, tivemos a confirmação das ondas gravitacionais, que era também outro fenômeno astronômico previsto pela relatividade geral. E agora temos aí essa imagem do buraco negro, né? Que até então a gente só tinha ele nas equações matemáticas que estavam inclusas ali na relatividade geral. E aí muita gente desconfiava, né, Schwarza, se de fato os buracos negros, é isso, é mais de um, né? São vários, existiam de fato. Então, essa imagem comprova a existência do buraco negro. Agora, como é que se forma um buraco negro? É a partir das estrelas? Da explosão das estrelas? Eu estava lendo um pouco sobre isso, foi o que eu consegui entender. Explica melhor. Exatamente, Tainá. Estrelas que têm massa acima de 8 vezes a massa do nosso Sol, ou seja, 8 vezes aí a massa que o nosso Sol tem, quando elas morrem, elas explodem, né? E nessa explosão, que se chama supernova, o que sobra, né, depois dessa explosão, é o buraco negro. O buraco negro se origina de uma estrela moribunda, ou seja, a gente pode falar que um buraco negro nada mais é do que uma estrela morta. Schwarza, a gente então tem a imagem, você explicou para a gente basicamente como funciona esse buraco negro. Agora, como essa imagem vai ajudar aos cientistas a entender melhor o funcionamento desse buraco negro? Vai ajudar muito a isso, a você entender o funcionamento, o que acontece lá dentro, como funciona a gravidade, tempo, relatividade? Vai dar para ajudar bastante? Ah, sim, com certeza, porque até então o medo que se tinha, né, eu acho que era um medo até baixo, não era muitas pessoas que tinham medo porque as pessoas confiam muito bem aí nas teorias do Albert Einstein, mas o medo que se tinha era que a imagem não condizisse, né, não fosse condizer, na verdade, com o que era previsto pela relatividade geral. E ela confirmou tudo que está ali na imagem condiz, a curvatura da luz, a forma do objeto. Então isso é uma confirmação da nossa física, a física que a gente já vem usando há muito tempo. E você sabendo que as coisas estão certas, então você vai poder continuar os estudos de uma maneira mais abrangente, aí, se baseando na relatividade geral. E a gente não sabe ao certo, na verdade o buraco negro é um objeto muito misterioso, a gente não sabe como é que é o seu interior, a gente ainda está aprendendo como é que são as suas redondezas, mas pelo menos a imagem nos mostra que até o momento a gente estava certo nas especulações sobre o que é e como é a forma de um buraco negro. Agora, Schwarza, como é que acontecem esses estudos? Como foi possível capturar essa imagem e como é que esses estudos se dão, né? Que tipo de equipamento, sei lá, esses cientistas usam? Conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, o buraco negro, como o próprio nome diz, é um objeto muito escuro. Ele tem uma gravidade tão forte que nem a luz consegue escapar de sua superfície. Na verdade, nada consegue escapar de sua superfície. Então, ele é um objeto muito difícil de se visualizar, porque a gente precisa da luz para poder visualizar esse objeto, né? Só que o entorno dele existe muita coisa acontecendo, né? E o que a gente fez para poder observar esse objeto? Para observar um objeto como um buraco negro, que no caso deste aí, que foi fotografado, o M87, ele tem 6,5 bilhões de massas solares, é um objeto gigantesco. Para vocês terem uma ideia, ele tem o tamanho, assim, o diâmetro do sistema solar todo. Então é um objeto muito grande. Então, para observar um objeto desse tamanho, seria necessário construir um telescópio do tamanho da Terra, um telescópio do tamanho do planeta Terra. Obviamente que isso seria inviável, o telescópio não ia aguentar o próprio peso, seria uma coisa inviável de se fazer. Então, o que os cientistas optaram? Qual foi a solução que eles encontraram?
eles usaram 8 radiotelescópios espalhados pelo mundo e cada um deles captou dados, colheu dados de cada área desse objeto. E depois que esses dados foram colhidos, eles foram processados e montaram uma espécie de mosaico. Então, a técnica usada foi basicamente essa. Eles pegaram 8 telescópios espalhados pelo mundo inteiro que conseguiram simular aí um telescópio com 12 mil quilômetros de diâmetro, que é basicamente o diâmetro da Terra, e cada um fotografou uma área, colheu dados de uma área. Tendo isso em mãos, foi processado e conseguiram construir essa imagem, que, como eu disse, é tipo um mosaico. Agora eu vou fazer aquela famosa pergunta do cara que não entende nada sobre física, mas se o buraco negro capta tudo, até a luz, por que nas imagens divulgadas tinha um anel de luz ali do lado? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Aliás, um adendo aqui, né? Buracos negros são objetos astronômicos, mas a astronomia era muito abrangente. Tem vários especialistas para diversas áreas. Tem especialista que fala de estrelas, especialista que fala de nebulosas e tem especialistas de buraco negro. Eu sou um divulgador científico, né? Eu não sou especialista em buraco negro, mas é um objeto que as pessoas me pedem muito para que eu fale, então é um objeto meu preferido assim da astronomia. E respondendo a sua pergunta, aquela luz alaranjada que está em torno dele se chama disco de acreção. Ele não é o buraco negro, na verdade. O buraco negro é toda uma estrutura e tem vários elementos nele. E esse disco de acreção é um deles. O buraco negro estaria no centro daquela bola preta que tem ali, né? Que aquela bola preta é a sombra do horizonte de eventos do buraco negro. Essa anel dourado, que é o disco de acreção, são os objetos que caem no buraco negro e começam a orbitar ele numa velocidade próxima à velocidade da luz e por conta disso eles ficam superaquecidos. E sendo superaquecidos assim, nessa velocidade absurda, eles emitem energia e, consequentemente, a luz que a gente observa. Então, esse disco em torno dele não é necessariamente o buraco negro, mas sim os objetos que estão caindo nele, orbitando numa velocidade absurda e emitindo energia que a gente pode visualizar. Tá certo, a gente conversou com o Schwarzer, que é divulgador científico, apresentador do canal Poligonautas, ajudando a gente a entender o que é o buraco negro e também falando um pouco da importância da divulgação dessa imagem inédita. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço o convite e posso dar um recadinho rápido? Lógico, por favor. vamos lá. Sexta-feira eu estarei no observatório, no planetário de Ibirapuera, falando exatamente dessa imagem. A partir das 7 da noite estarei nesse planetário tirando as dúvidas das pessoas sobre essa imagem e falando da importância que ela tem. Show de bola, tá aí o convite, você aqui é de São Paulo. Obrigado, Schwarzer, e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade.